Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar de fermentação. Fermentação a quente, fermentação a frio, baixa fermentação, alta fermentação. Tirando as dúvidas. Ô produção, solta a vinheta. Salve, salve, senhoras e senhores, você está na Black House Beer. E hoje, como já disse aí, é fermentação. Fermentação das nossas cervejas. Ó. Essa aqui é uma cerveja que eu gosto muito, mas não foi eu quem fiz. É uma cerveja comprada em supermercado. É uma Stella Artois. Gosto muito dessa cerveja. Estava gravando um vídeo sobre ela, que vai ao ar na quinta-feira. Dando um spoiler para vocês aí, ó, que estão vendo esse vídeo já sabem. Na quinta sai sobre a Estelinha. Então não vou falar nada sobre ela, vou falar sobre fermentação. Põe aqui, ó. Por que fermentação? Tem até um vídeo no canal, vou pôr aqui o card, falando sobre fermentação. Mas de uma maneira que ficou dúvidas. Então, teve um inscrito nosso, o Patrick Assis. Cara, o Patrick é parceiro do canal. Ele tá sempre comentando, sempre pedindo, dando sugestões, tirando dúvidas. E eu notei que ele teve uma dúvida sobre fermentação, por causa das informações que vai na descrição dos nossos vídeos. Na descrição de um vídeo meu, tava lá a receita da cerveja e estava escrito: fermentação 7 dias a 16 graus. Olha para você ver. Nunca pensei que isso fosse gerar dúvida. Estava escrito 7 dias a 16 graus. E aí ele fez uma pergunta assim, mas me gerou uma dúvida. E se a fermentação minha acontecer em 4 dias? Eu espero 7 dias para fazer o descanso de acetil? Parece bobagem, mas é uma dúvida, né? Imagina um cervejeiro iniciante, lê lá, 7 dias a 16 graus. Ele começa a fazer a cerveja dele. Em 4 dias, fermenta tudo. Aí ele fica, pô, mas está escrito 7 dias a 16. Eu tenho que esperar 7 dias? Eu já posso partir para o descanso de diacetil? Então, vamos passo a passo. Você, primeira coisa, para ter uma boa fermentação, dica minha, nem todo mundo faz, mas se você fizer, você vai se dar bem. Faça um starter da levedura. O starter é simples, dica aqui, ó, como fazer starter, tá aqui. Você vai pegar parte do mosto, né, 1 litro, 1,5 litros, numa garrafa PET, num Erlenmeyer, não importa, numa leiteira, tudo sanitizado, né, galera? Vai pegar parte desse mosto, acabou a mostura ali, levantou o cesto, escorreu os grãos. Iniciou a fervura, você tira ali 1 litro, 1,5 litros para fazer seu starter. Deixa esfriar. Resfriou tudo, chegou em temperatura ambiente, tá frio. Você faz a hidratação da sua levedura normalmente e joga a sua levedura. Se for numa garrafinha PET, você dá uma sacudidinha ali, deixa ali quietinho. Se for no Erlenmeyer, você deixa girando lá. Se for na leiteira, a mesma coisa, dá uma balançadinha ali. Ou nem precisa. É só para a levedura já entrar no jogo aquecida. É o aquecimento da levedura. Imagine um jogador de futebol. Antes de entrar no campo, ele faz um aquecimento para entrar no jogo, no ritmo do jogo. O starter para a levedura funciona exatamente assim. Você vai aquecer sua levedura. Ela vai entrar no jogo já com sangue nos olhos, estou pronta para o jogo. Isso, faça o starter. Aí você pôs a sua cerveja na geladeira fermentadora, temperatura está ali, 16 graus, que você determinou que é 16. Você vem com o seu starter, depois de ter aerado o seu mosto, importante, aeração do mosto. Fez a aeração do mosto, bombinha de aquário, nebulizador. Não tem nenhum dos dois? Tampa o balde bem tampado e uns 3 minutos ali balançando o balde. Ah, não é a mesma coisa, mas é melhor do que nada.
balançou o balde muito antes de ter bombinha de aquário, esses trem, a gente sacudia o balde e dava certo. Porque você não vai deixar de fazer cerveja porque você não tem uma bombinha de aquário ou não tem um nebulizador. Você sacode o balde, mano. Ah, que mandou sacudir 5, sacode 10. Não tem erro. Não pode ter braço curto, como diz Steam Master, apesar que eu tenho. Tudo bem. Sacode o balde, aerou, joga seu starter, tampou, e aí que começa o papo nosso. Tampou, daí a pouco você vai ver a movimentação no airlock, né? As bolinhas, ou na mangueirinha lá que vai na garrafinha com água. Você vai ver a ação. Começou a ação, beleza. Começou a sua fermentação. Mas, apesar de ter escrito na minha receita que foi 6 dias, a minha foi 6 dias. A sua não sei. Depende de várias variáveis. Depende da taxa de inóculo, quantidade de leveduras viáveis, temperatura, um punhado de coisa que varia, que pode acelerar ou retardar a fermentação. Entendeu? Então, eu tá escrito na minha receita lá que foi 6 dias, é só um norte para você. A sua pode durar 5 ou pode durar 8. Você está fazendo a cerveja. Então você observa. Ah tá, começou primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, tá borbulhando, quarto dia. Aí no quarto dia já começou a diminuir. Você vê assim que as bolinhas tá... Apesar que não é airlock que fermenta não, tá? Mas eu tô falando isso pressupondo que o seu airlock tá funcionando normalmente, o balde tá vedado, tá bom, gente? Mas, independente disso, tá fermentando, mesmo quando o balde tá mal vedado, aquele papo que você sabe que não tá saindo pelo airlock, tá saindo por outro lugar, mas tudo bem. Aí, tá borbulhando, foi parando, parou. Quinto dia, por exemplo. Eu falei que é 7 dias. Mas no quinto dia o seu parou. O que você vai fazer? Você vai pegar uma gotinha lá pela torneirinha direitinho, né? A amostra. Se for no refratômetro, só uma gota. Se for no densímetro, você vai ter que cuidar com o airlock para ele não sugar o líquido, né? Tirar o airlock ali. Pegar o seu 100 ml, 200 ml, o que for do seu densímetro, e medir a densidade. Aí vamos supor que sua densidade, só suposições desses números, tá, galera? Deu 1010, podia ser 1005, podia ser 1000, deu 1010. Ali no quinto dia, parou de borbulhar, você mediu 1010. O que você faz? Põe o airlock de novo, espera o dia seguinte. No dia seguinte, de preferência no mesmo horário, você vai lá e mede novamente, outra medida. Ó, deu 1010 de novo. De um dia para o outro, continuou 1010. Pressupõe-se que sua fermentação chegou ao final. Mas se você quiser tirar aquela dúvida, o desencargo de consciência, pode esperar mais um dia e tira novamente. Ó, 1010. Definitivamente sua fermentação terminou no quinto dia. 1010. Mas um outro segredo é o seguinte: quando chegou lá no quinto dia, que terminou, parou de borbulhar, você tirou, deu 1010. Você já sabe que a fermentação está chegando ao fim, se não já chegou. Você já sobe para 18. Você já sobe para a temperatura de descanso de diacetil. Porque mal não vai fazer para sua cerveja, porque já está chegando no fim da fermentação, se não tiver chegado. Então, você já sobe para 18, ó, deu 1010, espera o dia seguinte, mede 1010, espera o terceiro dia, 1010. Chegou ao final da sua fermentação e já fez o descanso de diacetil, que lá no quinto dia, você subiu para 18 e tirou mais 2 medidas para confirmar que tinha parado sua fermentação. Então, quando você tira a última medida, o descanso de acetil já foi feito. Olha que truque legal. Então deu 5 dias fermentando, mais 2 dias de descanso de diacetil, ou 3 dias de descanso de acetil. Você já pode baixar para 0, fazer seu dry hop,
né, seguir o jogo. Que eu não posso falar o que é, porque às vezes é baixar para 0, às vezes é baixar para 10, fazer dry hop, tem gente que faz a 10 graus, tem gente que faz a 0. Eu faço dry hop assim. Cheguei nesse dia aí que eu medi, o terceiro dia, continua a mesma densidade, eu vi que chegou ao final. Eu já fiz o descanso de acetil, porque lá no quinto dia eu já subi a temperatura para o descanso de acetil. Nesse momento, o que eu faço? Eu já jogo meu dry hop, tampo e já baixo para 0. Eu jogo meu dry hop a 18 graus, mas já dou o comando para baixar para 0. Aí já vai acontecendo o dry hop, enquanto está baixando ali, no dia seguinte já tá, baixou, e eu pego uma parte a quente, uma parte a frio, sabe? E aí fico 2, 3 dias ali a 0 e já faço minha trasfega, se for o caso de muito lúpulo, faço a trasfega para me jogar a gelatina. Se for pouco lúpulo, 50 gramas, 40 gramas, aí eu não faço trasfega nem nada, já jogo a gelatina e já embarrilho, entendeu? Ou engarrafo, tranquilo. Então, esse é o ponto. Eu espero que vocês tenham entendido a grande dúvida que estava surgindo sobre fermentação. Não existe receita que determine para vocês quanto tempo vai durar sua fermentação. Não tem como, é imprevisível. Pode ser 4 dias, pode ser 7, pode ser 5, pode ser 10. Depende do número de células viáveis de sua levedura, depende da qualidade do starter, depende da temperatura que você está fermentando, igual eu sempre fermento a 16 graus, mesmo as leveduras ales, que pedem para fermentar a 18, geralmente a galera fermenta a 18, eu fermento a 16, entendeu? Porque eu quero uma fermentação mais limpa, por mais que queira a característica da levedura, eu quero mais limpa, entendeu? Isso é eu. Cada um faz do jeito que acha melhor, gente. Eu estou dando aqui minhas dicas, entendeu? Com a maior humildade no mundo, porque eu também não sou especialista em nada, coitado de mim. Eu sou um iniciante empolgado, que gosta de dividir minha experiência com vocês. E fico super feliz que vocês participam, cara. Vocês não têm ideia, vocês que participam do canal aqui, que comentam, vocês não têm ideia da força que vocês me dão, do quão feliz eu fico cada vez que tem um comentário, gente. Eu fico feliz que eu fico assim, se meu dinheiro desce, gente, eu ia visitar vocês, eu ia, viver viajando, cara. Pô, o cara lá de São Paulo comenta, eu vou lá ver esse cara como é que ele faz cerveja, cara. Aí o cara aí que comenta, tem uma galera aqui de BH que tá fazendo cerveja e comenta nos vídeos, mas não se aproximam, cara. Vão marcar aí, galera, vocês que são de BH, que quiserem se aproximar, entre em contato aí, vão marcar uma abraçagem aí, vão marcar uma troca de ideia. O Roberto Mauro, que sempre está aí comentando, é o responsável pela nossa logomarca e pela vinheta do canal. Roberto Mauro, cervejeiro de mão cheia, e ainda é vinheteiro, faz vinheta e logomarca, ele que fez a do canal. Eu tenho que marcar com ele para fazer uma abraçagem com ele, fazer um vídeo com ele, que o cara é cervejeiro dos monstros. Já tomei 2 cervejas dele aqui, tem os links no canal aí também, cerveja leviana. Vou marcar pra gente encontrar. Então, galera, sobre fermentação, é isso que eu falei. Se ainda ficou alguma dúvida, deixa um comentário, deixa uma sugestão, deixa um like pra gente, tá? Então o vídeo de hoje foi esse, tomando minha estelinha aqui. Vocês vão ver o vídeo sobre a Estela na nossa quinta da degustação. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado, espero que tenha esclarecido, espero que tenha contribuído. Se inscreva no canal, deixe um like, compartilhe o vídeo. Fui!